começar agora o PampaCast, o podcast do Grupo Pampa, que valoriza as pessoas que fazem o agronegócio do sul do Brasil acontecer. Você também faz parte do nosso bate-papo. Acompanhe e interaja com a gente. Seja bem-vindo a mais um PampaCast. Olá, começamos agora aqui mais um PampaCast, nessa noite recebendo os convidados aí que já fazia um tempo que a gente queria conversar, né, aqui com eles, mas recebendo nessa noite Felipe Azambuja, também Luiz de la Justina, que está aqui com a gente. Eles participaram aí da Expo Vizinhos, né, e também a gente já aproveitou para ter esse bate-papo aqui. Eu quero começar cumprimentando eles, né, então, boa noite, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa noite, Matheus, boa noite a todos os telespectadores aí do PampaCast. É um grande prazer estarmos aqui nessa bela estrutura. Já aproveito para parabenizar a ti, ao Cândido, e estamos aí para poder conversar bastante sobre pecuária, sobre Erifor e Brafor. Então, um grande prazer poder estar aqui com vocês. O Felipe, que muitos já conhecem, né, executivo da BHB, sempre presente nos eventos, né, e pode-se dizer uma das caras, né, da BHB, sempre está à frente dos projetos. E também nós recebemos aqui o Luiz de la Justina, né, que julgou os animais aqui na Expo Vizinhos, é produtor, né, e com certeza aí tem muito a acrescentar no nosso bate-papo. Luiz, mas também seja muito bem-vindo, é um prazer estar contigo hoje aqui. Olá, Matheus, olá a todos. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar no meio de amigos e no meio desse ambiente agradável que é a nossa pecuária, né? E quando a gente trata desse assunto, eu me sinto à vontade e me dedico a trazer algo, informações que sejam interessantes a todos aí. Então, vamos tentar desfrutar desse momento aí. Maravilha. Pessoal, você vai acompanhar agora os nossos patrocinadores, né? E rapidinho a gente continua o nosso bate-papo. Vamos falar aqui de Erifor, de Brafor, de todo esse movimento que teve nesse ano, né? Principalmente, a gente já entrando aí agora no mês de dezembro, já dá para falar até num sentido de retrospectiva. Teve muita coisa bacana que aconteceu, os potenciais da raça, tem muita coisa para a gente falar, e eu faço o convite para você acompanhar a gente e participar conosco nessa noite, esse bate-papo. Com certeza você vai gostar muito. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Falar da Codepa é falar de uma cooperativa em constante evolução. Caminhamos juntos com o amigo produtor em todos os momentos. Valorizamos a transparência e a proximidade com nossos cooperados. Buscamos práticas agrícolas que minimizam os impactos ambientais e promovem a conservação dos recursos naturais. Da matriz às filiais, do suporte técnico às trocas de experiências, aprimoramos constantemente nossas técnicas de cultivo e buscamos sempre o melhor ao amigo cooperado. Além disso, estamos envolvidos em projetos da comunidade, que contribuem com a sociedade e fomentam outras áreas de regiões onde atuamos. A Codepa acredita na força do cooperativismo e tem uma equipe comprometida com você. Nossos recordes de percentual de crescimento dos últimos anos se deve à ampla variedade de produtos e serviços que vem de encontro à necessidade do produtor. A Codepa você conhece. Na Codepa você confia.
Vamos juntos ampliar os caminhos das oportunidades. Juntos, colhemos sucesso. Codepa, nome forte na agricultura. Pampa Empreendimentos Imobiliários, um novo conceito em negócios imobiliários rurais. Bons negócios se fazem com credibilidade e segurança. Compre, venda e arrende com quem há mais de 35 anos compartilha do dia a dia do empreendedor rural. Pampa Empreendimentos Imobiliários, a sua imobiliária rural. Olá, amigos e telespectadores do PampaCast. Sejam bem-vindos ao podcast do Grupo Pampa. Trago para vocês hoje a nossa agenda de leilões desta semana. Iniciaremos os leilões na sexta-feira, dia 5 de dezembro, com leilão de gado geral em Ceará, Santa Catarina, a partir das 19 horas. No sábado, leilão de gado geral em São Miguel do Oeste, com início às 14 horas. E no domingo, finalizando os leilões da semana, na Sociedade Rural de Francisco Beltrão, no Paraná, teremos leilão de gado geral também às 14 horas. Contamos com a sua participação e audiência presencialmente ou ao vivo no canal Pampa no YouTube. Agradeço a atenção de todos até aqui e retorno daqui a pouquinho no Pampa News. Começando aqui o nosso bate-papo, começando contigo também, Felipe. Vamos falar um pouco da origem de vocês, né? Só para o pessoal poder conhecer um pouco mais, né? A gente muitas vezes só conhece aquela situação, né? O Felipe que está à frente da BHB, o Luiz que estava julgando, né? Mas eu quero conhecer também um pouco mais da história, da vida de vocês aí. Claro. Bom, eu sou bagense, né? Natural de Bagé, sul do Rio Grande do Sul, e sou de família pecuarista, me criei para fora, como a gente diz lá. Então tenho gosto, né, pela pecuária desde muito cedo. Sou formado, aí depois passei toda a minha infância e juventude trabalhando junto, tendo a oportunidade de frequentar o campo junto aos meus avós, os meus pais, e tive a oportunidade de fazer faculdade de administração, né? Sou formado em administração de empresas e comecei a fazer um estágio dentro da Associação Brasileira de Erifor e Brafor, ainda de 18 para 19 anos. Buscando estar próximo à pecuária. Era uma entidade que tinha sede e tem até hoje em Bagé, e dali para cá são praticamente 15 anos, né, que eu construí uma carreira dentro da associação, passando por diversas diretorias, por diversos cargos, até me tornar executivo da entidade, que eu sempre comento aí com os amigos e com os criadores, né, que hoje muitos são meus amigos particularmente, e eu comento que como a Erifor faz parte da minha vida hoje, né, quase, né, metade da minha história é feita dentro da associação, e eu levo essa bandeira aí para onde eu vou, defendo com unhas e dentes as raças, porque mais do que um trabalho, eu sei o potencial delas, o quanto elas podem entregar, quanto elas podem agregar em produtividade dentro da porteira, né? E como eu venho do campo, eu acredito muito nessas raças, eu acredito que elas são presente e futuro da pecuária, né? A gente sabe que tem diversas raças importantes, mas eu acredito que a carne de qualidade também passa por essas duas raças. E, bem resumidamente, é essa a minha história. Então, é um bagense aí que se tornou um pouco brasileiro através da associação. Ou mais brasileiro eu sou, mas eu digo, mais sair do interior do Rio Grande do Sul e poder frequentar diversos polos da pecuária, diversas feiras, diversas ações, e a associação, nesse sentido, contribui muito para a minha formação pessoal e profissional. Sim, e vamos dizer assim, nesses 15 anos de associação, imagino tanto que você pode acompanhar a raça, né? E com certeza uma realidade muito diferente do que a gente tem de potencial da raça e ela sendo prestigiada Brasil afora, de quando era o início, né? E teria como você fazer vamos dizer, essa linha do tempo aí? Claro, a gente já participou de diversos projetos, né, da associação, projetos de fomento, projetos de crescimento, fundações de núcleos regionais, e hoje a gente pode dizer que, através das duas raças, né,
principalmente o Brafor a nível de Brasil, está praticamente está em todas as regiões brasileiras e está em praticamente todos os estados, né? A gente tem sócios hoje oriundos de quase todos os estados brasileiros, e isso é algo que há 15 anos atrás era mais pontual, né? Os lugares, talvez a gente fosse ficar concentrado no sul do Brasil, e alguns criadores que muitas vezes, inclusive, são criatórios gaúchos, que também tinham muitas vezes algumas ações no Brasil Central, Mato Grosso do Sul, né, e aí desbravaram esses estados e aí também levaram as raças junto com eles. Mas a gente acompanha o crescimento de, por exemplo, o Nordeste, hoje ter sócio no Nordeste, termos núcleo regional no Tocantins, e isso aí passa pela qualidade das raças. Nenhum pecuarista vai estar brincando de fazer pecuária, né, Matheus? Eu acho que todos trabalham com um negócio que tem que ser rentável e cada vez mais rentável, às vezes intensificar a produção para poder ter uma rentabilidade maior, e eu acredito que as raças estão preparadas para isso. Obviamente a gente vê um Hereford muito bem colocado nos 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul como a grande base, Santa Catarina crescendo muitos criatórios de Hereford, e Paraná também a gente encontrando ainda criatórios importantes da raça Hereford. O restante do Brasil, nós temos que entrar com um Brafor, né, pela questão do clima. A gente está num país tropical e subtropical, então climas distintos, diferentes. Tu chega no Rio Grande do Sul, tu tem o Brafor, ele anda em clima de -5 no inverno e tem que aguentar o 45, né, no verão. Então é uma raça extremos, que assim, exatamente extremos, e ela se adapta a esses extremos. Já a raça Hereford é para regiões, fica mais localizada no sul do Brasil, mas também sendo uma grande opção para o cruzamento industrial. Então, assim, sem me alongar muito nessa tua pergunta, sim, a gente viu muito crescimento das raças. Eu vi ao longo desses 15 anos diversos produtores, o crescimento em número de associados, né? Quando eu entrei, se eu não me engano, era em torno de 220, 230 associados. Hoje nós já estamos caminhando aí, se Deus quiser, em breve teremos 500 sócios, que são, a gente tem que lembrar que são, os nossos sócios geralmente são produtores de genética, o topo da pirâmide, né? E a gente tem diversos criadores comerciais que se abastecem desses criatórios. Então, é um crescimento. Eu acredito que a associação cresce a passos firmes, talvez não tenha uma ascensão meteórica, mas ela vem crescendo a passos firmes e tornando-se opção, uma ferramenta, com as duas raças, opções e ferramentas para a melhoria da pecuária de corte. Eu acredito nisso e sinto esse crescimento ao longo desses anos. E com o Luiz, também da mesma forma, a gente quer conhecer um pouco mais, né? O Luiz esteve aqui conosco na Expo Vizinhos, que aconteceu na última semana, e julgou as raças, né? E na sequência a gente vai estar falando de essa avaliação, né? Que o julgamento sempre ele pode balizar, né? Ver como está acontecendo a evolução da raça numa determinada região, né? Mas antes da gente explorar tantos assuntos, né? Eu também gostaria de conhecer um pouco mais da tua história, né? A tua trajetória aí, Luiz. Então, Matheus, a minha trajetória, assim, na minha carreira profissional, ela vai meio que alinhada com o meu encontro e a minha vivência com as raças Hereford e Brafor, né? Eu sou pecuarista, sou neto de pecuarista, filho de pecuarista, então sempre trabalhei com pecuária de corte, né? E conforme a minha formação aconteceu, me formei em engenheiro agrônomo e em seguida dessa formação eu busquei uma especialização, e aí essa especialização se deu na área da forragicultura e pastagens. Então nada mais é que ferramenta para intensificação de produção, né? A gente entender melhor os sistemas de produção, entender melhor as pastagens que a gente está trabalhando, a nutrição animal em si, e trabalhar elas da melhor maneira possível para sempre buscar melhores resultados, né? E ser mais eficiente dentro do nosso sistema de produção. Eu trabalhei com essas pastagens. E aí, ao passo que eu trabalhei com as pastagens e busquei melhores pastagens, eu também busquei melhores ferramentas para colher essa pastagem, né, e rentabilizar melhor o sistema. E aí foi o casamento perfeito, né? Quando eu encontrei o Hereford, foi o primeiro encontro que eu tive, foi a raça Hereford, né, a raça mais pura. Em seguida também trabalhei com o Brafor, né? Então tive o contato com essas duas raças, e essas duas raças dentro do nosso sistema, né, que eu sou da nossa propriedade, a fazenda, nos apontaram melhores resultados,
né? Resultados de... A gente, no momento, na época, era produtores de terneiros, então a gente tinha um foco em desmamar terneiros pesados e um foco em fazer fêmeas férteis, né? Que a gente pudesse... todo ano alcançar altos índices de fertilidade, altas taxas de prenhez e ao mesmo tempo desmamar terneiros pesados. As raças vieram totalmente ao encontro disso e a gente colheu bons resultados com elas. Então, assim, foi mais ou menos o meu casamento com as raças, né? Quando a gente encontrou esses bons resultados, começamos a focar em animais dessas duas raças e selecionar esses animais. E aí, ao longo do tempo, né, conseguimos montar uma cabanha, né, começamos a vender genética, né, e começamos a alcançar melhores resultados, participar das pistas, das exposições, de programas de avaliação genética, que a associação hoje contempla 3 programas de avaliação genética, e são programas importantes que ajudam a direcionar criatórios e a avaliar resultados também. Então, começamos a avaliar carcaça dos animais, também através de metodologias tecnológicas hoje, né, que é a utilização de ultrassonografia de carcaça. E, além disso, agora, né, estamos começando com a genômica, também um projeto novo aí de genômica. Então, são todas ferramentas que nos ajudam a selecionar melhores animais, né? E, então, a gente tentou sempre casar isso, buscar resultado, buscar mais eficiência, buscar mais produção dentro de casa, né? E, bueno, daí foi acontecendo ao natural, né? E hoje eu sou produtor, faço parte da Fazenda São Pedro, na região dos Campos de Cima da Serra, lá no Rio Grande do Sul. E faço parte da Associação de Hereford e Braford também, dentro de uma comissão de fomento da raça Hereford, principalmente. E também hoje faço parte do Conselho Técnico da raça, né? Então, tudo isso veio vindo aos poucos, né, nessa trajetória, sempre na busca de melhorar sistemas de produção, de aperfeiçoar os nossos resultados. E, bueno, daí cheguei nas pistas de julgamento. E quando o Luiz ia falando, Matheus, tu me permite, claro, a gente vai se lembrando de algumas coisas. Então, ao longo desses 15 anos que tu me perguntou, eu comentei, mas, por exemplo, o núcleo dos Campos de Cima da Serra é um núcleo recente da associação, o próprio núcleo do Tocantins, o núcleo que organizou aqui a feira de 2 vizinhos e tem organizado algumas exposições aí das raças, o Força Cara Branca também ao longo desses 15 anos que eu estou dentro da associação, né? A prova de eficiência alimentar é algo que ocorreu, porque assim, ó, os tempos vão mudando e as demandas do mercado elas vão evoluindo, né? Então, se a gente tinha uma prova de avaliação de reprodutores a campo, hoje já se precisa medir eficiência alimentar com tecnologia. Se a gente fazia o início do programa do Pampa Plus, que tem 20 anos, hoje eu estou há 15, então ele evoluiu muito. Hoje se fala em genômica dentro, se entrou os dados de carcaça. Então a associação e a expansão das raças, ela acompanham também as demandas do mercado, né? E a gente não pode ficar para trás. E eu acho que uma das coisas que a associação ela também avançou é dar espaço para produtores que talvez não sejam tão tradicionais hoje, no futuro com certeza serão, mas são projetos novos, mas de pessoas que fazem diferente, como é o caso do Luiz, né? Hoje ocupando 2 cadeiras importantes dentro da associação, a Comissão da Raça Hereford e o Conselho Deliberativo Técnico, além de estar dentro do corpo de jurados, um cara de 30 e poucos anos aí, não sei, ou menos, né, Luiz, 20 e pico. Não, mas o cara muito jovem podendo opinar, né, porque ele está justamente atualizado e alinhado com essas demandas do mercado. Então, acho que a associação evoluiu muito ao longo desses 15 anos nesse sentido e sempre buscando isso, estar alinhada com o mercado, né, o que o mercado vem pedindo. É legal que a associação percebe essa demanda e percebe que precisa pensar lá na frente, né? Então, eu tô aqui hoje justamente porque eles me permitiram e me trouxeram para dentro, para me aproximaram, entendeu? O próprio ambiente de exposições faz isso, a gente está em contato com todos os produtores, a gente está em contato com as empresas em geral que fazem parte, né, da cadeia de produção de carne, né? Então, esse ambiente, ele faz a gente sentir mais à vontade, ele faz a gente aprender muito. Eu, há 3, 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar secretariando um jurado importante lá no Uruguai, em Durazno. Eu secretariei o Jacques Leston, que é uma referência na raça Hereford, né, lá no Uruguai. Tipo,
Que legal a aproximação, entendeu? Tô lá no outro país, em outra realidade, outro tipo de animal, né? E julgando, e prestando atenção, e pensando no que nós temos que buscar, né? Então, essas coisas, assim, fazem a gente evoluir e aproximam, e já pensando no futuro da raça. E é claro que projetos de campo, a atuação do inspetor técnico dentro das propriedades, o fomento através de giras, de encontros técnicos é extremamente importante, mas a exposição, principalmente nos últimos, talvez, 5 anos aí, tem sido uma maneira de fomento muito grande da associação. A gente possui um ranking nacional de criadores, que a gente chama, ou seja, todas as exposições que fazem parte do ranking, os animais pontuam, as cabanhas vão sendo pontuadas e ao final do ciclo há uma premiação e reconhecimento, mas mais do que isso, a exposição é uma maneira muito democrática de expansão das raças, porque é isso, é justamente, a gente acredita muito que através de um ambiente onde proporcione conversa, onde proporcione troca de experiência, de forma leve, ao redor de um fogo, de uma carne Hereford, ela propicie que os produtores troquem informações, que novas pessoas se aproximem do processo, e a gente, muito desse crescimento de sócios que eu comentei, eles se devem hoje a um projeto de exposições ranqueadas da BHB. Então é uma das maneiras de fomento, obviamente não é a única, mas é uma que tem dado muito resultado por justamente proporcionar esses encontros, esses momentos que o Luiz aí comentou. Eu vejo que é muito assim, você motivar, ter um momento para conectar as pessoas, né? Acho que esse é o diferencial, né, Felipe? Exatamente. Eu particularmente acredito, e a associação ela comunga desse sentimento, que um ambiente leve, claro que um julgamento, uma exposição, ela traz também o fator competição, e todo mundo gosta de ganhar, né? Mas mais do que esse fator, ela traz a congregação. Então, dentro dos maiores eventos que a gente realiza, como foi a Exposição Nacional, as exposições especiais, que inclusive a gente já teve em Francisco Beltrão, no Paraná, mais de uma oportunidade de exposição especial aqui, a própria Expo Inter, que é uma exposição muito importante da América Latina, a gente tenta, além das questões reuniões técnicas, eventos, palestras, enfim, esses encontros a gente tenta fazer um ambiente leve de confraternização. Então, claro que tem a competição, a exposição ali, né? Mas a gente tenta criar ambientes de descontração justamente para surgir esses momentos, essas trocas. Eu acho que a gente tem atingido sucesso nesse aspecto, porque todos os criadores que chegam, e muitas vezes, inclusive, em entretenimento de outras raças, olha, eu tive ali numa outra raça X ali, mas aqui eu me senti em casa, fui bem tratado, fui bem recepcionado, os criadores que estão aqui foram abertos, e é isso, a gente tem investido muito em ambiente, né? E eu acho que tem nos dado retorno, e quem ganha é a raça, né? No final das contas, porque tem mais criadores. É óbvio que ninguém vai estar só por causa do ambiente, tu tem uma raça atrás que ela tem que demonstrar resultado, mas eu acredito que se ter um ambiente acolhedor, leve, onde se proporciona esse tipo de conversa, com certeza é um grande trunfo, né, para a associação e para atrair novos pecuaristas. Eu vejo isso, que, por exemplo, o meu trabalho durante o ano é muito o marketing das fazendas, principalmente dos produtores de genética, né? E aí, a gente tendo essa polaridade tão grande de raças que a gente tem no sul do Brasil, você acaba conversando com produtores das mais diversas, né? E quanto faz diferença uma associação bem posicionada ou bem atualizada, né, que acompanha de fato a realidade do mercado, do momento, né? E eu vejo que isso também é uma preocupação para quem está aí dentro de uma associação, né? Com certeza. Matheus, porque não adianta tu trazer para dentro, atrair um produtor que acredita na raça e tu não acolher ele de certa forma, né? Tu dá informação para ele, tu dizer como é que tá. Por isso que a gente tenta também, por que o Luiz está vindo do Rio Grande do Sul aqui no Paraná? É uma maneira de tu aproximar duas realidades diferentes, dizer como é que tá andando lá para a turma aqui, falar muitas vezes, como ele ocupa 2 cadeiras hoje dentro do processo, e eu, de certa forma, como tu disse, sou uma das caras da associação, estou há muito tempo, estou num cargo importante. A gente também é um momento de escutar demandas. Por algum tempo a gente fez assim ouvidorias durante essas exposições para ver, porque muitas vezes, como a sede está na Bagé, no Rio Grande do Sul, o corpo funcional, é óbvio que a gente está presente de outras formas em todo o Brasil, como eu te disse, mas às vezes a gente fica um pouco afastado desse produtor que está lá. Imagina um produtor, a gente está no Paraná, que tem bastante frequência de ações e exposições, e
ainda temos um programa de carne Erifor consolidado no estado, mas tu imagina um produtor, muitas vezes, no estado da Bahia, iniciando um projeto da raça Brafor, por exemplo, mais isolado, longe da associação, o técnico, como não tem um técnico no estado, são técnicos que viajam lá para atender ele, então esse cara ele tem que procurar muitas vezes a associação, então justamente a nossa ideia é tentar reduzir essa distância através de ações, né? Através de atendimento, a gente vem focando muito em atendimento, né? Tem um setor de registro genealógico, até um abraço aí para a Natasha, que comanda toda a equipe lá, que é superintendente de registro genealógico e toda a equipe de registro da associação. E a gente hoje tem um sistema ágil, tem um sistema onde o criador entra online, offline, e manda tudo de casa, pode sair da mangueira, ir para o escritório dentro da propriedade, digitar tudo. E aí, como as coisas se tornaram mais automáticas, o nosso foco é atendimento. Como é que a gente ajuda esse produtor a resolver esse problema? Porque burocracia, muitas vezes, é chato de fazer, né, Matheus? A gente funciona como um cartório. Né? O sistema, a questão de registro genealógico de qualquer associação é um cartório. Então, tu precisa enviar os documentos na data correta, precisa de protocolo, precisa bater a data de cobertura da fêmea com a data de nascimento do terneiro. E a gente se preparou ao longo desses anos para o bom atendimento. E as gurias que estão lá no setor fazem de forma primordial isso, porque é justamente isso. A gente tem que atender bem, tem que se aproximar do criador, tem que evitar que ele tenha obstáculos para estar junto com a gente. Facilitar, porque muitas vezes tu imagina, tu entra dentro de um processo, tá? Tu tá isolado. O técnico já é difícil de ter uma agenda para te atender. Tu chega na parte burocrática, o atendimento deixa a desejar. Tu vai sair do processo. Tu não tem nenhum ponto de contato que seja interessante. Assim, no primeiro, tu não está ganhando dinheiro ainda. Claro, na parte comercial, vender um bezerro, vender um terneiro, isso aí tu faz. Mas eu digo na parte da genética, tu está entrando dentro dessa casa para fomentar a genética. Tu tem que fazer um caminho, tu tem que fazer um nome, tu tem que investir. E tu está investindo e tu não tem nenhum bom atendimento. Então a gente focou muito nisso. Aproximar, né? Aproximar do produtor, e acredito que a gente tem tido sucesso nesse aspecto. Não sei o que o Luiz, como produtor, pode falar. Não, eu sou um exemplo claro disso aí, né? A gente começou a registrar lá em casa em 2010, mais ou menos. Já vinha selecionando Erifor e Brafor há um bom tempo, mas sem ter realmente aquele olho clínico para dizer o que fazer, para onde seguir, como usar as raças, como registrar, como informar nascimento, cobertura, tudo isso que vem, né? Porque a gente tô acostumado a produzir, tô acostumado a encilhar cavalo de manhã, aí repontar, cuidar, campear, aí tu vai para um outro processo, que é esse que às vezes não é cansativo um pouco, né? Fazer cartório, fazer controle, todos os registros, né? Que acaba lá no final te ajudando a controlar o teu sistema de produção, né? Porque nada mais é do que tu medir o teu próprio sistema e tu ter a conclusão de uma geração desmamada, tu tem ali, tu sabe a tua vaca que melhor desempenhou, que desmamou o terneiro mais pesado, o teu melhor terneiro, o touro que tu usou, que desmamou os melhores terneiros, então te ajuda a tu controlar o teu sistema e a tu avaliar o teu sistema, né? Então tem isso, tem essa aproximação da associação que nos faz ficar mais à vontade, porque qualquer coisa no WhatsApp tu chama, a Natasha responde na mesma hora, o pessoal do registro responde na mesma hora, e tu se sente acolhido né? e pronto para encarar e para seguir, sabe? Então, eu sou prova viva dessa aproximação da associação e desse, acredito, esse sucesso da associação, entendeu? E além do acolhimento, esse que é uma palavra que até está na moda, né? Mas assim, a questão de representar, se sentir representado pela tua associação, né? Então, às vezes tu não está participando de uma exposição, tu não está participando de um evento de técnico, mas às vezes tu está vendendo um reprodutor para um produtor comercial, e esse produtor comercial ele faz um gado, vende bezerro com valor agregado. Esse porque tem um trabalho de fomento da associação, ou porque a raça é boa, ou tu tem um outro cara que engorda e abate num frigorífico que te paga um pouquinho mais, te paga um sobrepreço na valorização do teu produto por causa do programa de certificação. Então, assim, além de ser acolhido, eu acho que o produtor tem que se sentir representado por uma entidade que atua em diversas frentes, né? Algumas a gente já citou aqui,
E eu acho que esse é o principal, né? Porque se no momento tu não te sente representado, que tu não tem um serviço de qualidade, talvez tenha a tendência de tu procurar uma outra raça, ou até mesmo voltar para um sistema comercial que é muito menos trabalhoso. É claro que tem o seu trabalho, mas não tem toda essa parte burocrática que o Luiz citou muito bem aí. Então, acho que esse é um dos nossos trabalhos, né, Matheus? Sim. Mas eu vejo também assim que, por exemplo, essa parte de produção de genética, ela é um mundo à parte, né? As pesquisas e tudo mais, e cada vez mais a gente tem tecnologias, informações, né? Mas, no resumo disso tudo que a gente conversou até agora, esse ano de 2025 foi um grande ano para a BHB, né? E eu vejo assim, que com o Mundial, com vários eventos, com projeções aí, o que representou principalmente o Mundial, que eu vejo que foi a cereja do bolo de 2025, né? Dentro dessas ações de exposições, né? Se eu não me engano, em 2023, 2022, logo que passou o Mundial que ocorreu na Argentina, a Confederação do Mercosul, né, da raça Braathor, que tem cadeiras de todos os países da América do Sul, se juntou para decidir, né, onde seria o próximo Mundial. E através da pessoa do presidente, ao qual mando um abraço, Eduardo Soares, gostaria muito de trazer para o Brasil, porque achava naquele momento que era um marco importante para a raça e para todos os criadores, né, de Braathor, porque tu volta os olhos do mundo aí, ou pelo menos aqueles países que criam essa raça, voltariam para o processo brasileiro de criação, né? E então ele colocou o nome da associação e do Brasil como sendo uma possibilidade. Em seguida tivemos o aceite e começamos a trabalhar já em 2023, acredito, nessa organização desse Mundial, trocando muitas ideias justamente com o pessoal da Argentina ali, que tinha sediado o último Mundial, né? Então já te passavam algumas experiências e trabalhamos muito, focamos muito para poder divulgar o Braathor brasileiro para o mundo, mas também com foco de divulgar o Braathor brasileiro para o Brasil, né? Porque a gente sabe que, se eu comentei aqui no início dessa conversa, que é uma opção, o Braathor, uma opção para todo o Brasil, que pode agregar muito dentro da porteira, que tem um potencial enorme de qualidade de carne, também a gente tem que falar que nós somos um trabalho pequeno a nível de Brasil. No sentido que eu te digo, assim, de número de cabeças, do número de sêmen, nós temos muito potencial para crescimento. Sim. Entendeu, Matheus? Nesse sentido que eu usei o pequeno. E assim, a gente sabia que era uma grande oportunidade para voltar os olhos do Brasil para a raça Braathor. Então a gente trabalhou não só para divulgar para o mundo, mas também para o Brasil. E acredito que a gente alcançou êxitos. Primeiro, pelo modelo de evento. Foi todo indoor, né? Desde os estandes das empresas que nos abraçaram, a gente teve diversos patrocínios, eram mais de 40 empresas. É fácil tu ver 40 empresas numa feira da magnitude, ou muito mais, uma de Dois Vizinhos, Beltrão, uma Expo Inter, mas de uma raça, uma exposição desse tamanho não é tão simples tu ver, né? Empresas de genética, empresas de nutrição, empresas da questão sanitária, mas empresas de outros ramos, de veículos, empresas imobiliárias, as próprias cabanhas divulgando sua genética. Então a gente teve uma aceitação muito grande no modelo do evento. Tivemos retornos maravilhosos, que a gente mudou o patamar dos eventos por ter feito todo indoor e num único ambiente, né? É difícil de explicar, então convido para quem não tenha visto que procure, talvez no YouTube, nas redes sociais da BHB, porque foi algo realmente de um formato extremamente diferente e muito bem cuidado, né? E além dessa questão da infraestrutura, eu acho que a gente alcançou recorde de animais inscritos, recorde de expositores. Então a gente tínhamos expositores de 4 estados brasileiros, a gente teve delegações vindas da Austrália, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então a gente conseguiu trazer muita gente para o processo. A gente também teve um acerto, a gente tem uma parceria com o Cavalo Crioulo há 3 anos, né, com a BCC. Fizemos junto também dentro do Parque da Esteio, com o Bocal de Ouro, que já tem um público, muitas vezes que é do cavalo, mas que são pecuaristas. Então a gente já atraiu um público que não é acostumado, talvez, a ir nas exposições da associação, mas foram, né?
e prestigiaram. E acho que a gente sai com um saldo muito positivo desse evento, porque todos esses aspectos que eu te disse, números, a comercialização, os remates que foram realizados logo após, claro que nesse ano a gente vive um momento de pecuária difícil, mas aquelas cabanhas que entraram de cabeça dentro do processo tiveram a sua valorização na primavera, quando comercializaram, os próprios remates realizados durante o Mundial. E a gente fez uma coisa que não é tão costume fazer junto com uma exposição, que é uma gira, né? A gente passou por 4 propriedades, mostrando diversos biotipos da raça Braathor, né? Um biotipo mais azeboado, um biotipo menos azeboado, que é uma das... Até eu gostaria que o Luiz comentasse agora, nesse aspecto, complementasse, que esses são os grandes trunfos da raça Braathor. E é um dos logos da associação, né? Braathor, diverso em biotipo, único em desempenho. Então tu vai ter o gado mais azeboado, menos azeboado, oriundo muitas vezes de raças, uma raça sintética, o Braathor, né? Então tu tem o Hereford e tu tem alguma raça zebuína de corte ali na composição. Então tu vai ter uma variação para poder atender esse mercado do Brasil inteiro, né? E eu acho que dentro da gira a gente conseguiu mostrar, né, para todo mundo que participou essas diferenças de biotipo para os diferentes sistemas de produção. Então, assim, Matheus, foi um ano importante, é um ano que a gente mudou de patamar a associação no sentido comercial, alianças comerciais importantes surgiram a partir do Mundial, fizemos um evento que se tornou referência para outros eventos que vêm aí. Né? Isso, a cereja do bolo foi, que a gente comentaste, Matheus, esse Mundial, mas ao mesmo tempo que nós temos um programa de avaliação pulsante, né, cada vez mais avaliando, medindo, registrando, né, além disso temos uma PEA que aconteceu esse ano novamente, prova de eficiência alimentar. Uma prova de eficiência alimentar que acontece dentro da Embrapa, onde a gente consegue medir o consumo de alimento pelos animais e a conversão que eles conseguem ter em cima de quanto come e o quanto converte em carne, e aí sim avaliar a eficiência alimentar, né? Ao mesmo tempo já pensando em algo de produção de metano, né? Já se estudando o programa de genômica para correlacionar animais mais eficientes com linhagens, né? Então tu vê que a coisa toda está acontecendo e andando junto, né? A gente tem as exposições andando bem, mas tem todo um embasamento, né, de ciência, um embasamento de produção, todo o caminho e dentro, junto, inclusive, do próprio Mundial, essa gira que ocorria, ela corria vendo gado, mas também com assuntos técnicos como esse que o Luiz citou. Então a gente teve uma das propriedades que do gado se falou na carne, né? Teve uma outra propriedade que além do gado se falou no programa de melhoramento genético, teve outra que se falou de mercado. Então a gente buscou assuntos técnicos. Então o evento ele foi completo, não foi só a exposição de animais, não foi só a competição, foi justamente olhar os diversos biotipos, olhar diversas realidades desse sistema de produção, conversar sobre esses temas técnicos que o Luiz falou, que não é propriamente a competição ali. Então a associação, ela sim tem avançado nas exposições, mas ela tem um leque também importante, tanto quanto, que é o programa de melhoramento genético. Então tem números que também não testei. A associação atingiu 1 milhão de animais registrados. Já atingiu há um ano atrás, aí passamos, hoje são 1,2 milhão animais dentro dos 3 programas genéticos da associação. A associação já atingiu aí 2, 3 anos atrás mais de 500 milhão de doses de sêmen no mercado. Somos uma importante ferramenta, temos muito a crescer, mas a gente vem avançando nesses aspectos. Eu acho que é esse o grande recado que a gente tem que deixar aqui, é que a gente tem várias frentes e vem avançando nessas várias frentes. Eu percebo também, por exemplo, assim, o porquê talvez motivar tanto, né, os eventos, né? Mas são de encontro uma ferramenta essencial de marketing, né? Uma raça com tanto projeção de crescimento, como tu bem colocou, né, Felipe? Ela precisa disso, né? Não, nós precisamos mostrar isso, né? É uma maneira de mostrar para o mundo o que está acontecendo dentro das cabanhas, né? Porque às vezes a gente está num fundo de campo enxergando nossos resultados, mas, tu reúne quantos produtores, 50, 60 produtores, né, numa feira, mostrando o trabalho deles, ali, né, mostra uma presença, né? E é o que eu falei, com um ambiente leve de integração, porque, na verdade, né, Matheus, o que eu vejo? Eu fico pensando e converso muito aí com todos os criadores, graças a Deus a gente se dá bem com todo mundo,
E nós temos aquele criador que é tradicional, que está há 40 anos dentro do processo, que para ele é muito natural levantar um telefone. Mas tu tem criadores iniciantes que às vezes não conhecem o Felipe, não sabem para quem ligar, né? Falaram através do WhatsApp. E esses eventos, como tu bem disse, além de uma ferramenta de marketing, de mostrar o trabalho, são oportunidades desses criadores conhecerem a equipe da associação, um integrante do conselho técnico, um integrante da diretoria, falar justamente, a gente ouvir, por isso que eu falei nas ouvidorias, ouvir qual é a demanda desse criador. Ah, pois é, eu entrei agora, eu não tive não tive a oportunidade de conhecer um programa de melhoramento genético ainda, como é que funciona, eu que estou no estágio inicial já tenho que fazer, já estou pronto para isso, estou pensando em mandar um animal lá para a Expo Inter. E aí daqui a pouco o cara diz, tá, mas o senhor já participou da feira aqui da região, o senhor já tem participado, o senhor já conhece o núcleo regional. Às vezes o cara tem que fazer um caminho antes de querer ir para o principal palco, por exemplo, né? Ou o senhor já faz um programa de avaliação genética? Não faço, mas quem sabe o senhor quer vender reprodutores aí no mercado, quem sabe o senhor faz um programa de melhoramento genético. Então, assim, eu acho que é a grande oportunidade de tu conversar e interagir com as pessoas, né? E é por isso que a gente tem o crescimento desses eventos e tem sempre a participação de alguém da associação, né? Em todos os núcleos regionais que promoveram exposições esse ano, tinha o apoio técnico da associação, mas também tinha um apoio justamente com pessoas para poder dar esse suporte das diversas frentes e possibilidades que a associação tem. E até queria abordar isso com o Luiz, né? A gente vê, por exemplo, diferente de outras raças, até citar, por exemplo, o Nelore, né? O Brasil acaba sendo um grande exportador de genética, né? Principalmente do Nelore e de outras raças cebuínas, que aqui passa a ser a referência, vamos dizer, mundial, né? Mas quando a gente fala do Hereford, por exemplo, existem umas influências muito grandes, né? Do Hereford norte-americano, do Hereford argentino, né? Que é onde também muitos dos nossos criatórios aqui absorvem essa genética, né? E falando hoje da Associação Brasileira de Hereford Braford, principalmente do Hereford, que é a raça originária, né? Qual que é o contexto da raça, né? Hoje a gente já passa a se falar da produção de um Hereford brasileiro, né? Como que é essa condução da parte técnica de vocês? Claro, com certeza. Eu posso dizer que o produtor, vamos citando o de Hereford, mas o do Braford anda junto, ele está muito embasado, ele está muito estudado, né? Ele está pesquisando. Hoje o acesso é fácil às informações, né? Então ele já começa desde casa já a pesquisar, procurar, ir atrás e criar referências. Então o nosso Hereford que a gente utiliza hoje, o que está sendo feito aqui dentro, eu posso dizer que ele já passou por uma etapa de seleção muito importante, por causa do ambiente, né? O produtor brasileiro, produtor de genética, ele capta essa coisa de fora, do argentino, do uruguaio, do americano, ele traz para dentro, ele experimenta, ele corre o risco, porque muitas vezes esses animais que vêm de fora são selecionados em ambientes totalmente diferentes, né? Selecionado na neve, selecionado lá na Patagônia, não sei, tem essa diferença, traz para dentro do sistema, beleza, nasceu, avaliou, desempenhou, beleza, então tá aqui. Aqui está o animal que vai andar no nosso ambiente, entendeu? Então, eu acho fundamental para o produtor de terneiro, produtor comercial, né, e até o produtor de genética, refrescar com genética de dentro, né? Usar essa genética nacional, porque ela já passou por um crivo importante de um produtor de genética, né? E então já teve essa etapa, e então o cara já sai na frente, principalmente por questão de adaptação. Esse é um dos fatores que eu enxergo, né? E enxergo o nosso Hereford assim, muito parelho com tudo que tem lá fora, sabe? Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho bem feito, muito por ter essas referências de avaliações de carcaça, de avaliações genéticas, de genômica. A gente tem essa referência já, tem esse acesso a essas informações. Então, já o selecionador, o cabanheiro, né, já está bem alinhado com o produto a nível mundial, e então aqui tem um baita produto dentro do Brasil que a gente tem que explorar e explorar muito. E o Matheus, assim, uma coisa que me deixa contente aqui da gente estar conversando, e o que a gente está conversando hoje nada mais é
do que os assuntos que a gente conversa aí durante as reuniões, diariamente. Há pouco tempo o Luiz falou sobre exatamente essa fala que ele teve aqui agora, que o produtor de genética, ele usou o termo assim, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado, Luiz, mas que o produtor de genética, ele é o filtro para o produtor comercial, porque ele abre as portas do seu plantel para justamente arriscar. Tia, vou usar um touro americano aqui para ver como é que ele vai andar nas minhas vacas. Andou bem, né? Aí o lado positivo dele, mas se não anda bem, é ele que também sofre. E o produtor comercial muitas vezes não tem por que ir lá, vamos usar um touro, vamos usar a genética daqui que já passou justamente por esse filtro, ele vai levar ao mercado as coisas que andaram bem, né? Então, assim, eu acho que é justamente isso, né? O produtor de Hereford e também o de Braford. É que o de genética, ele se dedica também a ir mais a fundo, né? Que nem eu sei quem era a mãe e a avó daquele touro que eu trouxe dos Estados Unidos. Eu via a vaca, eu digo, eu quero uma vaca dessa lá em casa, eu quero buscar esse tipo de gado. Eu sei o programa de avaliação deles, como ele andou no programa de avaliação. Então a gente já faz um filtro interessante. Tem um estudo grande em cima daquele animal. Né? E além disso, nós usamos aqui e selecionamos os melhores que desempenharam aqui. Então, teoricamente, é o que casou e o que andou nesse ambiente, sabe? Então, eu acho que é um filtro importante. E o produtor comercial, ele tá... E eu diria mais, Luiz, não só o produtor comercial, mas o produtor iniciante também, que está entrando no mercado, muitas vezes ele vai, vou ver qual é as cabanhas que ele tem por referência, que estão, como eu comento, surfando a crista da onda, estão num momento maravilhoso, comercial, dentro de pista, dentro das ações. Eu vou usar o mesmo reprodutor que essas cabanhas, mas muitas vezes ele não tem a mesma base de vacas que aquele produtor, né? Esse ponto é fundamental. E aí ele joga aquele touro ali e acha que vai sair como grande campeão da Expo Inter. E não é assim que funciona, né? Tu tem que trabalhar anos em anos, entender qual é a tua base, se o teu casco de vacas lá, ele já tem uma característica. Sempre, desde que eu entrei dentro desse processo, eu costumo ouvir assim, de pessoas importantes, qual é a marca daquela cabanha X? Porque tem cabanhas que tu olha, esse gado Hereford aqui, ele é lá da cabanha X, aquele gado Braford, porque a característica da cabanha é o tipo de vaca, é o tipo de animal, né? E muitas vezes o produtor que está iniciando, ele acredita que já tem um gado selecionado, comercial, mas a genética vai muito além disso. Não é que tu vai usar o touro, que é aquela cabanha que tu, ou o sêmen daquele touro, que é aquela cabanha que é referência para ti usa, que tu vai estar fazendo um trabalho bom. Às vezes a tua vaca não é, que tuas vacas não são para aquele touro, né? Então, é isso aí. E aí já fazendo um link, Matheus, com o que tu perguntou antes para o Felipe, ao longo dos 15 anos dele, né? Ele falou mais da parte da ABHB, da estrutura da ABHB, né? Mas a gente percebe também a evolução das raças, né? A nível de animais, né? Eu percebo nas pistas, percebo no dia a dia. Inclusive, durante o julgamento agora, né, aqui na exposição, eu pude fazer um comentário e me chamou a atenção isso, né? A gente estava num grande campeonato de fêmeas Braford e ali no grande campeonato a gente compete todas os campeões de categoria, então tem diferentes idades ali em pista, né? Tem a vaca mais velha e tem a terneirinha mais nova. E eu acho bonito isso, e isso dentro de casa, da minha casa, me satisfaz quando eu consigo ver que as novas gerações estão vindo melhores do que as anteriores, né? E isso para mim é a prova do melhoramento genético, tá ali, é quando a gente compara as gerações e vê que a coisa tá indo para um caminho interessante, sabe? Sim. Isso, e eu consegui perceber agora na pista aqui, né, de julgamento, e também percebo nas exposições que a gente acompanha, percebo dentro de casa, então dá para ver que existe um norte e tem um caminho interessante aí que está sendo seguido. E eu também quero daqui a pouco falar de qualidade de carne e outros assuntos, né? Mas muito importante você ver assim, de fato a prática do melhoramento genético, né? E já aproveitando, falando um pouco do julgamento que a gente teve aqui na Expo Vizinhos, os desafios de julgar, né, Luiz? Eu vejo que muitas vezes isso gera uma curiosidade muito grande, né? Como o Felipe bem falou, né? Fora a parte de ser no evento ali onde o pessoal se reúne, troca ideia e tudo, existe a competição, né? Existe o preparo. E se falar de preparo, né, pode-se dizer quanto tempo faz que já estavam vindo esses animais com todo um trato, uma preparação, desde amansar esses animais, né? O ser humano ao natural já é competitivo. Por natureza. Né? Por natureza faz parte, né? Uhum. E aí quando a gente tem anos de trabalho para chegar, por exemplo, na tua melhor geração de terneiros, né? É essa aqui, beleza. Aí parece que tudo que tu passou foi para chegar naquele momento.
Entendeu? E aí tu chegou naquele momento e tu vai levar numa competição quando tu vai ser posta à prova a tua genética, as tuas escolhas, né? E aí, claro, tem outros tantos produtores que fizeram a mesma coisa. Então, eu acho muito difícil pro jurado em si, sabe? Eu acho que não é fácil. Eu sei porque eu sou também expositor, eu também levo animais de julgamento, né? E às vezes a gente se frustra. Isso faz parte, né, do processo. Das pessoas que são mais respeitadas aí dentro da raça e da pecuária, porque o João Brasalho Leal, inclusive a pista de julgamento mundial tinha o nome dele como homenagem, né? Ele é pesquisador, fez tantos e tantos cursos de jurado aqui no Paraná, inclusive, no Rio Grande do Sul, mas ele julgou nas principais pistas aí, não só no Brasil, no exterior também, e ele dizia que ele diz que o papel de jurado é um dos mais difíceis do mundo, porque tu está avaliando o trabalho do outro, né? Então, né, eu acho que é uma síntese importante, porque tu julgar o trabalho de outra pessoa não é fácil, né, Matheus? Não. E tu julga e o teu julgamento vai ter diversos impactos em cima daquilo ali. Tem gente que vai mudar a sua orientação, às vezes tu pega gente de convicção e segue naquela convicção. Mas tu pega algum produtor, até às vezes iniciante, então eu estou indo pelo caminho errado. E não, às vezes não é isso. E no Braford... Por isso que é importante comentar o jurado. Sempre, né, Luiz, a gente fala, desculpa te interromper, mas assim, o comentário do jurado é algo extremamente relevante, porque se ele dá o recado nos lotes, seja no julgamento de rústico, nos lotes, ou no buçal, ali nas campeonatos, porque muitas vezes tu pode ser o terceiro da fila, mas tu está muito próximo aos 2 primeiros animais, e aquela linha, aquele animal ele é elogiado, ele se salientar as qualidades. Então é importante o jurado ter uma boa didática de fala também e valorizar os pontos que ele acreditou e o porquê que ele buscou durante o julgamento. Exatamente. A gente tenta, no momento, né, argumentar e mostrar o que tu está fazendo, né? Eu falei hoje na pista lá, eu nada mais estou fazendo aqui do que eu tento fazer na minha casa, escolhendo os meus animais, né? Mostrar a linha que eu gosto, que eu sigo, que eu acredito, né? Apesar de que, por exemplo, na raça Braford, existe essa diferença de biotipos de animais, né? Existem animais mais azeboados, porque ele é originado de 2 raças, então é mais difícil criar este padrão, né? E a raça aceita os diferentes biotipos. E muitas vezes tu tem em pista os diferentes biotipos, e aí tu tem uma preferência talvez por um biotipo, mas tu sabe que existem animais bons nos 2 biotipos. Existem animais bons de um biotipo e bons do outro. Então eu pelo menos eu tento deixar um pouquinho de lado o biotipo e focar em características produtivas, características de produção de carne, que no final da conta, é isso que paga a conta, né? Por isso que nós estamos ali, né? Independente de alguma preferência que a gente tenha, primeiro ponto é produtividade, é fertilidade, né, buscar atributos primários aí de produção. E aí depois sim, aí tu vai de repente um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, dependendo do teu gosto pessoal, né, alguma coisa, num detalhe, num ajuste fino. Mas é importante a gente salientar que às vezes a gente tem que tomar decisões, né, no momento, não é simples as decisões, mas acho que buscar essa argumentação e mostrar o porquê que tu está tomando tal caminho, né? Mas eu vejo que, assim, até parabenizando o teu trabalho na pista, né? Eu gosto muito quando tem, assim, essa condução de explicar a escolha, né? Porque muitas vezes a gente, acompanhando tantos pistas de julgamento, a gente percebe essa diferença, né? E que, como tu falou, às vezes um criador mais inicial é o que ele mais precisa, né? Entender para onde que a raça está caminhando, o que eu devo buscar, qual que é o sentido desse trabalho aqui, né? E essa condução do explicar é que faz, acho que, a diferença para quem acompanha, principalmente. Até porque tu pode não concordar, exato, mas tu entende a linha que ele levou naquele julgamento. Não concordei muito com o Luiz tem julgado agora bastante e eu pude ter a oportunidade de ver ele julgar e ele sai da pista, daqui a pouco a gente tem intimidade. E aí, concordou? O que tu achou? E assim, e a gente concorda bastante, mas eu digo, aquele animal X talvez, mas o que tu comentou, eu entendi, eu acho que faz sentido. Então a importância do comentário, porque o gosto ele vai variar, né? Cada um tem a sua pensamento e o seu gosto pessoal. É óbvio que existe uma linha
que a associação vem buscando, né? É que o teu repertório é baseado na tua vivência. Claro. Entendeu? Então, às vezes, aquilo que tu tá mais acostumado é baseado naquilo que tudo... Isso é assim pra vida, né? Qualquer fator, né? E aí, no julgamento é a mesma coisa. Então, às vezes, né, vai um pouquinho mais pra lá pra cá, mas por fim, tu bate o olho naquilo que tu tá mais acostumado, mas, né? Então... E os jurados que talvez a gente tenha como referência, assim, ou como que é baita jurado, são jurados geralmente que comentam bem, explicam bem as suas decisões e mais, fazem o público enxergar aquilo que eles estão vendo. Então tem jurados aí, Matheus, que são extremamente habilidosos no sentido assim, ó, eu vou optar por esse, um exemplo, né, esse reprodutor em detrimento desse, por um posterior, gostaria até que virassem os animais e aí viram um posterior para a arquibancada e aí tu enxerga, ó, realmente ele é mais largo que o outro touro. Então muitas vezes ele faz tu enxergar. Então assim, ó, isso é algo que o tempo e as pistas e a cancha e os argumentos técnicos, mas eu sempre valorizo muito aqueles jurados que utilizam de argumentos e explicam as suas escolhas, porque é mais fácil do público, que a maioria das vezes eu já tive de secretário de diversos jurados, mas a grande maioria eu tive de público vendo as exposições, e quando tu tem um jurado explicando as suas escolhas, se torna mais fácil o entendimento, né? Eu deixo até um exemplo aqui, Matheus, para quem quiser, de repente, depois pesquisar. No nosso Nacional do Erifor, esse ano, que foi junto com o Mundial, nós tivemos um jurado... Uma aula. Santiago Bordaberry. Eu acho que eu assisti esse julgamento umas 10 vezes. Sério, porque, de um nível assim, e de uma classe, de uma maneira, uma elegância para falar, se postar assim em pista e comunicar o que ele estava fazendo. Então, é uma das referências que eu tenho, assim, e que esse ano foi bonito de ver. E aí tu vê o braço da associação também trazendo um cara desses, né, para prestigiar o nosso evento e talvez nos ensinar um pouco mais, né? Então, é uma boa referência. Muito bacana. E eu vejo que faz isso a diferença, porque assim, quem está ali acompanhando muitas vezes é a primeira vez, né, Luiz? E outra situação que me chama muita atenção, né? Você criar uma linha de pensamento, né, para quem está, porque muitas vezes até assim o juiz às vezes ele é criticado, né? Não, muitas vezes é criticado. Tem uma brincadeira que é justamente essa. Tu faz teu julgamento e tem um faceiro, os outros não estão. E eu vejo assim que muitas vezes o que acontece, né, quando por algum motivo o juiz teve que voltar atrás de alguma coisa que ele falou num campeonato anterior. Cara, aí tu arrumou pra cabeça, né? Como a gente diz aqui, né? E eu vejo que assim, aqui você pode conduzir de uma maneira muito bacana, né? Até mais uma vez quero parabenizar. Obrigado, fico feliz. Muitos mais antigos aí de pista comentam que é muito importante tu não selar muito assim, ó, num primeiro animal. Eu quero animais só assim. Se os outros todos que vierem depois desse primeiro não tivessem, então assim, tu tem que também ir, talvez, dosando os teus comentários e não entregar todo o teu na primeira. Tem estratégia também no processo, isso que eu quero dizer. Mediar o repertório. Exatamente, né? porque às vezes tu fala, eu só quero animal característica X, isso aí e depois se não aparece essa característica X, né, ao longo do teu julgamento, tu vai ter que dar um que é contrário àquela característica, e aí como é que fica o teu... Né? E esse dosar comentários também, ele serve para quando tu não gosta muito do animal, porque às vezes aparece um animal que tu não gosta muito, né, e aí, querendo ou não, é um produtor que fez o trabalho dele em casa, acredita naquele tipo de bicho, colocou ali, né, e aí tu tentar tratar aquilo ali como reconhecer um trabalho, né? Então, também cuidar com o que a gente fala ali no momento também é importante, né? Mas se a gente for falar só de pista, aí dá mais 3 horas de bate-papo, né? É verdade. Tem um comentário que me chamou muita atenção, até recente numa pista que a gente estava olhando, né? O jurado, eu não sei, eu acho que ele quis justificar demais o porquê de um e não de outro, que também era muito bom, né? E ele elogiou. Deu no outro. Mas eu vou ficar com ele, né? Então, tem várias situações, né? E a gente vai avançando nesse nosso bate-papo de hoje, né? Até quero interagir com você que está nos acompanhando de casa, né? Para que você se inscreva no nosso canal, o canal Pampa, aí, com mais de 16 mil inscritos, né? A gente já está avançando muito bem esse final de ano, quero aí muito próximo a gente comemorar os nossos 17 mil e contamos com a sua inscrição, sua participação, seu like aqui na nossa transmissão, né? Mas voltando aqui, Felipe, também, eu vejo assim, eu fico pensando muitas vezes assim, o trabalho da associação, né? E todas as frentes que ela deve agir, né?
o trato com o produtor, o trato com o criador que se abastece desse material genético, mas eu vejo também assim que a ponta final, né? O consumidor final, como que ele está interpretando que Hereford, a carne Hereford, a carne cara branca, muitas vezes como a gente fala aí, ela é sim um sinônimo de qualidade, né? E nesse contexto de consumidor final, né? Como que vocês estão trabalhando tudo isso? Matheus, realmente o trabalho da associação é muito amplo, né? Então, assim, para falar de consumidor final, a gente tem que falar que iniciamos um programa em 1998, que era um programa para valorizar o produtor, né? Onde a gente queria um sobrepreço, uma valorização naquela carne que é considerada no mercado uma carne superior, né? E foi criado então um programa, então era o pioneiro no Brasil de certificação de carne e de carcaças. Bom, passaram-se os anos, tivemos diversos parceiros e temos até hoje, né? Que inclusive aqui no Paraná, citar aqui, mandar um abraço, já que nós estamos aqui, ao frigorífico Novicarnes, ao Frispar e também ao frigorífico Argos, são nossos 3 parceiros aqui no estado do Paraná, e encontrar indústrias que valorizassem esse produto. Bom, então nós já tínhamos o produtor, nós já tínhamos a indústria valorizando, né? Inclusive outras indústrias que não são parceiras nossas, eu sempre gosto de ressaltar, mas tem uma planta frigorífica aqui que não é parceira da associação, que está pagando bem aqui pelo gado. Que bom, não está pagando mais que aquele frigorífico. Às vezes a gente escuta que é parceiro. Sim, mas aquele frigorífico, nosso parceiro de anos e anos, ele está justamente balizando o preço e sendo referência para aquele outro frigorífico, para ele competir e comprar essa matéria-prima boa, ele tem que pagar mais. E quem se favorece com isso? É o criador, o produtor, né? Então, a importância do programa. Mas, há uns 3 anos atrás, Matheus, a gente se deu conta que a gente tinha que avançar e conversar, né, com o consumidor. Porque, obviamente, a gente tem uma marca, uma raça reconhecida a nível mundial, né, a gente tem uma máquina de produção de carne, raça Hereford, eu digo, e tudo bem, estou advogando em causa própria, mas ela é imbatível na produção de carne. Ontem ainda recebi de um amigo meu, vai um abraço para o Gabriel Flório, para o Diego, para os guris lá da Fazenda Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, mais de 400 quilos, quase 400 quilos de carcaça. Tu sabe o que é isso? É uma loucura. Acabamento 4, animais zero dente, jovens, muito jovens, totalmente a pasto, 100% Hereford. Isso é uma máquina de fazer carne. Talvez não tenha outra raça no mundo que entregue esse peso, com acabamento de gordura, com qualidade, né, com qualidade de carne. Então eu costumo dizer que a raça Hereford é imbatível, né? Mas o produtor que testa, ele sabe disso. Mas e o consumidor, né? Então a gente entendeu que mandei abraço pro Diego, pro Gabi, me esqueci do Renan. Um abraço, Renan, que é o que está dia a dia lá na propriedade. Mas assim, como é que a gente vai levar todas essas características para o consumidor? Então, há 3 anos atrás, nós começamos a ampliar, né, essa conversa com o consumidor. É óbvio que a gente dialogava, né, juntava com um parceiro frigorífico, botava a gôndola no supermercado, começava a fazer degustação de carne numa rede importante, falando da carne Hereford para o consumidor. Mas, tu sabe melhor que eu que as redes sociais são uma ferramenta que atinge muita gente. Então nós começamos a buscar parcerias com influenciadores, parcerias com restaurantes, parcerias com casas de carne. Começamos a fazer materiais específicos da carne para justamente a gente começar a conversar com esse consumidor e ele entender que ele tem uma carne diferenciada à disposição. Porque o mercado brasileiro, o mercado interno, ele tem possibilidade ele é nichado, a gente tem diversas possibilidades, esse enorme mercado interno, mas hoje mesmo a gente vive uma situação socioeconômica, política econômica no país um pouco complicada, onde o grande público vai para a gôndola buscando preço. E como é que tu vende uma carne com valor agregado sem que o público conheça essa carne? Então, esses 3 anos últimos, a gente focou bastante em conversar com o consumidor. Temos uma jornada muito grande pela frente, a gente recém iniciou esse processo, mas a gente identificou que é necessário, sim, chegar nessa ponta final, né, que o programa de carnes ele é
realmente do pasto ao prato. Ele não pode terminar o processo dentro da indústria, a indústria vender o produto e a gente não se dialogar. Então, hoje a gente tem diversas ações, como eu te falei, influências, são chefes de cozinha, são restaurantes, são casas de carne, são diversas maneiras que a gente utiliza para tentar se comunicar cada vez mais com o consumidor, para o consumidor entender, né, o que de diferente tem a nossa carne, que além do marmoreio tem o sabor, tem a maciez, né, que um animal extremamente, na sua maior parte do programa carneiro, é um animal sustentável, porque está a pasto, porque é manso. A raça Hereford tem uma questão, e até vou pedir a ajuda do Luiz aí, mas a mansidão da raça Hereford, ela não tem nada, nenhuma raça próxima a ela. É uma das principais virtudes da raça, o temperamento. E a gente sabe da dificuldade que é hoje no campo encontrar mão de obra, a gente sabe da dificuldade que é, às vezes a gente está lidando numa propriedade familiar, aí tu tá com criança junto, envolvida no processo e tal, e tchê, quando tu lida com o Hereford é uma paz. Assim, eu vejo que é bacana também porque assim, isso se tornou, vamos dizer assim, um rótulo da raça, né? Isso. Porque, por exemplo, outras raças, você sabe que tem criatório que vai ser manso, tem criatório que a raça não vai ser manso. Agora o Hereford não, né? Tu pode, tanto é que todo mundo que trabalha chega despreocupado. Sim, né? já chega. É Hereford, tudo de boa. E isso aí tem influência sobre a carne, tem influência sobre o animal ser mais eficiente. Ele tem menos descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse, vamos dizer assim, e da adrenalina, que gera estresse, o animal estressado, ele... Então, assim, ó, a gente está produzindo isso e a gente tem que comunicar isso para o consumidor, né? Porque em tempos de ovos das galinhas felizes, né, soltas a campo, nós temos esse produto sempre. Animais tranquilos a campo, né, e a gente muitas vezes não comunicou isso aí. E é uma falha um pouquinho nossa, de nós produtores, né? A gente tem uma certa dificuldade de se comunicar com os grandes centros, né? De falar a mesma língua que os grandes centros. A gente está vivendo o nosso dia a dia, fazendo o nosso trabalho, sabe? E aí a gente precisa mais dessa aproximação. Então a BHB entende isso, entendeu isso, né? E agora, nesses últimos anos, está focando um pouco mais em falar as mesmas linguagens. Em eventos também, eu comentei diversos chefes, influenciadores, eventos, tu levar para uma grande exposição, por exemplo, a gente teve aqui 2 vizinhos, né? Obviamente a gente está na parte agropecuária da feira, mas tu tem shows nacionais com um público extremamente urbano e que de repente fazer uma ação de carne para ter o corpo a corpo com esse consumidor é extremamente importante. Então, de ver ao longo desses anos aí, não só dos últimos 3 anos, a gente já participa há algum tempo, mas a gente intensificou muitas vezes justamente em eventos como esse, né, em outros, a participação com o produto em si, para a gente falar, e aí tu fala da raça, como é que ela é criada, as características da carne. São pequenas ações, a associação não tem a condição ainda de estar em grandes centros, fazendo grandes ações, mas a gente vem fazendo ações importantes, pontuais e hoje o acesso à informação está muito mais fácil, né, Matheus? Então, se tu tiver dentro do Instagram conversando, a gente tem um parceiro hoje que é o Congusto, que ele está dentro do TikTok, que é um público que faz receitas com a carne Hereford, falando das características da carne, e tem milhões de visualizações do conteúdo dentro do TikTok, que é uma rede social de jovens, né? Então é isso, a gente está se comunicando e é importante e temos que cada vez mais nos comunicar. É um trabalho mais de formiguinha, quase. Formiguinha, né? Passo a passo. Mas o que nos dá muita tranquilidade é trabalhar com essas raças, né? Porque a gente sabe que o produto é bom. Primeiro ponto, é fácil tu propagandear e marketear algo bom, entendeu? Que isso aí, ao natural, vai acontecendo por conta, né? Já vai tendo o reconhecimento, tem que ser persistente, tem que ficar, tem que mostrar, tem que bater em cima, né? Mas eu acho que isso a longo prazo, né, de maneira sólida, a gente vai conseguir colher os resultados, mais resultados. Exatamente, a tranquilidade é que a gente está com um produto diferente, de qualidade, com raça extremamente... Quem utiliza aí, mede a campo os resultados de produtivos do campo, fica feliz, né? Porque a gente sabe que a pecuária também é um negócio, é dinheiro no bolso, e as nossas raças entregam esses resultados. Então a associação trabalha passo a passo, fomentando, trabalhando para chegar nesses resultados e tem tido crescentes, né? Como tu falou, ao longo desses anos, nós aumentamos o quadro social, chegamos a números expressivos, como já comentei aqui, 1 milhão de registros genealógicos dos animais, maior aumento na venda de doses de DCM. Então, são passos firmes, sólidos e de crescimento. Maravilha.
Pessoal, você que está nos acompanhando também, a gente quer aqui mandar um grande abraço, né? Mais uma vez, é um prazer ter você conosco aqui. E aqui a gente vai rodar rapidinho, antes da gente poder entrar já numa reta final do nosso bate-papo. A Duda e o Ariel prepararam para nós o nosso Pampa News, né? Então roda rapidinho, na sequência a gente continua aqui essa reta final do nosso bate-papo. E para você, telespectador que está acompanhando o episódio 78 do PampaCast, acompanhe comigo agora as 3 principais notícias que foram destaques no agronegócio, no Brasil e no mundo, no Pampa News, logo após a vinheta. Primeiro destaque, iniciando o Pampa News de hoje, com a abate recorde, boi gordo mantém alta e embarques se encaminham para a marca histórica. Sequências de alta refletem mudanças estruturais na pecuária e sinalizam um bom ritmo para o final de 2025. Segundo destaque, trigo tem avanço da colheita e pressão dos importados. O mercado do trigo no sul do país segue influenciado pelo avanço da colheita, pelo ritmo de vendas e pela oscilação da qualidade dos grãos. Esses fatores determinam preços e direcionamento da produção entre indústria e exportação. Terceiro e último destaque, finalizando o Pampa News de hoje, café. Preços oscilam com força em novembro, mas dentro do patamar do mês anterior. Cenários climáticos tanto no Brasil quanto no Vietnã reforçaram a oscilação nos preços domésticos. Os preços médios do café arábica e robusta atravessaram novembro em forte oscilação, mas os patamares estiveram bem próximos aos observados em outubro. Obrigada a todos por me acompanharem até aqui. Retorno no próximo PampaCast com mais informações. Voltando aqui com o nosso bate-papo, muito obrigado a você que está aí acompanhando com a gente nessa noite. Sempre o nosso convite para você se inscrever no nosso canal, né? E nessa reta de bate-papo, que reta final de bate-papo aqui, hoje foi leve, né? Foi tranquilo, a gente pode conhecer muito mais aí da BHB, das raças, né? Os movimentos que vocês estão aí de maneira estratégica promovendo, né? Mas Felipe, e para o ano que vem, 2026 está logo aí, né? A gente já agora no mês de dezembro, né? Faltam menos de 30 dias para esse ano acabar. Ano que vem tem muita coisa para acontecer, né? Não só vou até citar por alto, né? Ano de Copa, que o pessoal vai comer mais carne, ano de política, aí, de eleições a nível nacional, né? Mas para a BHB, o que vem por aí? O que vem para 2026, talvez até na sequência dos próximos anos? Eu acredito que a gente com certeza vai continuar com os programas que têm andado e andado bem, como eu já citei aqui, as exposições, Pampa Plus, registro, programa de carnes, né? Mas assim, a gente tem um projeto aí que está saindo do papel e deve ser já no ano de 2026, no início do ano, que é o sócio. A gente entendeu também há uns 3 anos atrás que nós só tínhamos uma categoria de sócio na associação, né, Matheus? Que era o sócio criador, que era para aquele criador que tinha um volume maior de animais, né, produtor que era talvez mais tradicional, que já conhecia a associação, e nós não tínhamos para criadores menores que estavam iniciando o processo, ou ele era sócio criador, só que às vezes era caro para um projeto um pouco menor, e a gente lançou o sócio incentivo. Foi um sucesso. E nós temos o entendimento hoje que a gente tem que avançar ainda mais e chegar dentro dos produtores comerciais. Aquele produtor que faz terneiro, aquele produtor que é usuário de genética das raças. Então a gente está preparando aí para lançar em breve, no início de 2026, justamente o sócio comercial com diversas vantagens, né? Acesso à informação, a poder participar de giras, várias novidades aí, e em breve a gente vai estar lançando, que é um grande avanço, porque eu acho que a gente vai chegar justamente naquele produtor que é extremamente importante para nós, e a gente tem que conversar cada vez mais com o produtor comercial, e é essa a ideia da associação, avançar nesse sentido com essa nova modalidade de sócio criador. Nós teremos dentro do circuito de exposições, não necessariamente uma novidade, mas algo que já está consolidado, mas que a gente sempre gosta de repetir nas oportunidades. Em março já vamos estar novamente na Expobel, né?
uma exposição extremamente relevante, né, para o estado do Paraná e para todo o Brasil aí, e para as prospecções da nossa entidade. A gente já está há alguns anos participando lá em Beltrão, e é uma feira grande magnitude que a gente vai estar forte junto com o Núcleo Cara Branca aí, participando já em março. E já fica o convite aí para os teus ouvintes que tiverem e forem prestigiar a feira. Ouvintes não é rádio, né? Mas não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas que estejam conosco lá dentro da programação, que procurem aí, porque a gente tem talvez a principal feira aí do estado do Paraná, que a associação junto com o Núcleo vai participar. A gente já em final de abril temos a nacional, e aí sim uma novidade, porque a gente tinha uma escolha para fazer, né, Matheus? Retornar com a exposição nacional, que é a maior exposição das raças Hereford e Braford que temos no Brasil, para o interior. Tem sido no Rio Grande do Sul, né, a nacional, pelo número de criatórios, pelo volume de gado, e a gente fez muitos anos em Alegrete, depois em Uruguaiana, depois passou ao Urbagé, e no Mundial a gente decidiu levar para Esteio, Porto Alegre, né, pela questão do aeroporto, infraestrutura, do parque e tudo mais. E como eu já comentei e defendi aqui que foi um evento que mudou um pouco do conceito, nós não vamos voltar para o interior, nós vamos manter a nacional, nível, né? Vamos manter a nacional em Porto Alegre, num feitio muito similar, todo evento indoor. Então é algo que é uma novidade, porque muita gente acreditava que se ia voltar para o interior, e nós vamos manter essa exposição importante em Porto Alegre. O crescimento da associação, e aí depois eu vou chamar o Luiz já para a conversa, ela demanda que a gente tenha mais gente trabalhando conosco. Então, até para os teus ouvintes aí, que já estou falando em ouvintes de novo, tá? Mas o pessoal que está nos acompanhando aqui no Pampa Cast, nós vamos abrir vagas de técnicos novas, né? Porque justamente temos tido muita demanda por serviço, mais sócios, mais gente criando, mais gente acreditando. Então nós vamos abrir um edital já no início do ano de 2026 para técnicos da raça. É uma vaga para o Rio Grande do Sul, uma vaga para Santa Catarina, uma vaga para o Paraná. Então já aproveito o espaço aqui para falar, é uma outra novidade, ou seja, né, quem for formado em veterinária, agronomia, ou zootecnia, que tiver interesse, conheça as raças e queira trabalhar conosco como inspetor técnico da associação, uma oportunidade aí Baita oportunidade, hein? De acompanhar todo esse projeto de associação, de acompanhar toda essa evolução do gado, do Hereford e Braford e da pecuária em si, né? Eu acho que para quem é formado nessas áreas aí é uma baita oportunidade de profissional. Com certeza. E, obviamente, seguir fomentando, né? A gente tem muita coisa no papel, algumas coisas que a gente não pode divulgar. Até de canto perguntei para o Luiz, que quem sabe a gente fala com ele, mas está faltando um okzinho ainda do Conselho Técnico, então não dá para adiantar aqui. Mas a gente também gostaria de aproveitar o espaço para dizer que a gente também tem um podcast da BHB, que é o ABHB Cast, que eu conduzo lá, mas sempre com convidados ali. Eu acho que dentro de uma associação que foi fundada em 1958, a gente tem diversas histórias, quase que assuntos intermináveis, como vocês aqui toda semana tem alguém, porque a pecuária tem diversas histórias, é dinâmica, evolui, né? Não é só a associação que evoluiu, a gente evolui, como eu disse, por causa do mercado, e nós estamos lá fazendo um trabalho também, se aproximando com as pessoas através desse projeto. E temos diversas outras coisas, e manter o que a gente vem fazendo, né, Matheus? Eu acho que é isso que trouxe a BHB até aqui, é ser firme, às vezes não ter um crescimento meteórico, mas constante, sempre avançando, e hoje, além do berço lá que fica no Rio Grande do Sul, eu posso afirmar que Santa Catarina e Paraná são, até pela proximidade do estado, mas são os grandes players de crescimento das raças Hereford e Braford, e eu vejo um futuro muito importante aqui para as raças aqui no estado, porque já está sendo valorizada a carne através dos parceiros frigoríficos, porque tem novos criadores. Como eu comentei, a gente passou por uma exposição agora com 11 expositores, não é pouca coisa, tem diversas exposições no interior do Rio Grande do Sul que são tradicionais e que não levam 11 expositores, né? A primeira vez que veio aqui, eu me lembro vir no Londrina, lá no início do meu trabalho dentro da Hereford, nós tínhamos só expositores gaúchos,
que traziam a Londrina em busca de um novo mercado. Depois a gente viu ter 2, 3 expositores locais. Depois a gente viu a fundação lá em Londrina, deu um núcleo no estado do Paraná. Depois a gente viu a formação do núcleo Cara Branca, que é dessa região. Hoje a gente vê 11 expositores, né? É um avanço, né? Então, com mais de 60 animais dentro da feira, né? Com certeza Beltrão, ano que vem, vai ser uma feira com o dobro desse tamanho, né? E isso nos são indicadores aí de um crescimento sólido das raças dentro do estado. Perfeito. Se tu quer falar alguma coisa? Não, falou muito bem. Eu não sei se nós estamos se encaminhando já para o final, mas eu quero só expressar aqui a minha satisfação e a minha alegria de estar presente aqui no Paraná. Eu fui muito bem recebido nas 2 vezes e agradeço mesmo de coração e também quero deixar registrado o nível do gado que eu encontrei nas pistas ali. Não fica nada para trás do que a gente tem no Rio Grande, inclusive tem animais tão bons quanto ou melhores, né? Fiquei muito satisfeito e feliz de estar na pista e poder presenciar esse momento aí. Então, uma boa jornada. Mas, de fato, nossa reta final nesse bate-papo de hoje, né? Quero aqui mais uma vez agradecer a disposição de vocês, né? Um encaixe da agenda aí que a gente conseguiu estar conversando hoje. E, Luiz, um grande prazer, né? Com o Felipe a gente já tem um contato já de um pouco mais de tempo, mas contigo um grande prazer te conhecer, te receber hoje aqui, trocar essa ideia contigo. Tu é um cara que com certeza agregou muito hoje. Se a gente tivesse mais tempo ainda, com certeza muito mais conversa boa viria, né? Mas muito obrigado pela tua participação. Não, eu que agradeço fica aqui o meu convite, né, para vocês visitarem os campos de cima da serra, visitar o nosso núcleo serrano de Érifor e Braford. Também temos um trabalho pequeno, mas consistente, já posso dizer, de curto prazo, mas que todo ano a gente está batendo, a gente está tentando focar, melhorar, sempre evoluir. Também faço o meu merchan aqui, quem quiser seguir nas redes, Fazenda São Pedro, é o nosso trabalho lá que a gente realiza, é o meu dia a dia, né, tá dentro da propriedade, selecionando, trabalhando, focando nas raças e buscando evoluir sempre. Então, muito obrigado, Matheus, e obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, Felipe, quero aqui agradecer, né? A gente já tem aí um contato de longa data, né? Através principalmente dos julgamentos, né? Que a gente acaba interagindo mais, mas sempre também deixava aberto nossas portas aqui do Grupo Pampa, né? Você sabe que a gente sempre busca essa parceria com a BHB, né? Porque a gente confia e reconhece esse trabalho, né? Muito obrigado pela tua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, em meu nome, em nome da associação, da BHB. Acredito que sempre, desde como eu te disse, nesse trabalho que a gente está mais perto do Paraná, a gente teve muito boas pessoas junto conosco. Agradeço a ti, que sempre foi através da P+, aí, as lentes que levaram para mais pessoas o nosso trabalho, né? Agradecer também ao Cândido pela oportunidade, pelo convite também de estar aqui, porque sem pessoas capacitadas para estarem comercializando os nossos animais, né, e fortalecendo parcerias, sozinho ninguém faz nada, né? Então, muito obrigado ao Cândido por diversos, também faz parte do Luco, criador de Érifor, e um grande leiloeiro, referência para tantos e tantos outros. E dizer, Matheus, aproveitar o espaço aqui, que a BHB sempre está de portas abertas, né? Uma das características que eu já falei dentro do programa aqui é que a associação ela tem as portas abertas para qualquer criador, né, para qualquer admirador das raças, independente de tamanho, independente de tradição. A associação vai receber sempre bem e vai ter algum profissional para atender bem, de cara alegre, com ambiente leve. Então, qualquer pessoa que queira procurar a associação, seja no site, seja através do WhatsApp, seja através das redes sociais, a gente está inteiramente à disposição e sempre trabalhando em prol das raças Érifor e Braford. Então, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e graças mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Felipe. E você acompanhou hoje esse nosso bate-papo aqui, que a gente pôde conhecer através do Felipe, também do Luiz, todo o trabalho da BHB, a história, o que eles vêm fazendo, as projeções futuras aí. E é um grande prazer para nós levar esse tipo de conteúdo a você, né, nosso parceiro aqui do canal Pampa. Então, um grande abraço, fique com Deus, sempre destacando aí a condução técnica do Ariel Duarte, também os nossos bastidores aqui, o Cândido está junto com a gente, nosso grande parceiro, ele que sempre me ajuda nesse meio de campo, né? E é assim que a gente vai conseguindo levar esses conteúdos através das nossas lentes aí,
através do canal Pampa, até você. Muito obrigado e até o nosso próximo PampaCast.